Cruzeiro chegando aqui, abrindo passagem nesta sexta-feira no nosso Tempo Esportes. Derrota do Cruzeiro pro Flamengo, a gente repercute a partir de agora. O Cruzeiro começou até com algumas oportunidades, as que teve, né? Acabou parando no goleiro Rossi. 39 minutos do primeiro tempo, Ayrton Lucas faz 1-0 naquela lambança na zaga, e depois acho que vou considerar aqui outra lambança, o pênalti do Neres, e convertido pelo Pedro. Ainda teve no início do segundo tempo o gol do Davi Luiz anulado. Cruzeiro que deixou o estádio sob vaias específicas, né? Também a Ronaldo e Rafael Cabral principalmente, declarações polêmicas, enfim, quase 40 mil pessoas no estádio, e os outros milhões acompanhando o jogo se decepcionaram mais uma vez com outro jogo sem gol no Mineirão e com outra derrota dentro de casa. Deixa eu acionar o Samuel Venâncio, que está com a gente nesta sexta-feira para a gente falar sobre essa derrota do Cruzeiro, esse momento do Cruzeiro e principalmente o alerta ligado em relação à proximidade com a zona do rebaixamento. Como é que foi a noite de quinta-feira para você, Samuca? Um abraço, boa tarde. Fala, Pedro, boa tarde para quem nos acompanha aqui em O Tempo Esportes. Foi uma noite péssima para todo cruzeirense. Já tinha sido a noite anterior, né? Quando aqueles resultados da rodada ali começaram a dar tudo errado, a pressão que foi pra cima desse jogo contra o Flamengo, e todo mundo sabia, a estreia do Tite. Flamengo é um time que dispensa comentário, né? Tô falando tecnicamente falando, você vai ver a alteração, entra Arrascaeta, Gabigol, não sei mais quem, e do outro lado as opções escassas, né? Mas enfim, uma derrota que deixa o torcedor bastante preocupado, e o torcedor, ele mais uma vez, né, foi ao Mineirão, 37 mil, e saiu de lá sem uma vitória do Cruzeiro, assim como tem sido em todos os jogos do Cruzeiro na Série A, no Gigante da Pampulha. E o que a gente falava antes, gente, a briga do Cruzeiro, não, tá com 6 pontos, tá com 4 pontos, agora acabou toda a gordura que tinha, né? O Cruzeiro entrou de vez na briga com mais algumas equipes. Eu diria que tem uns 7 times ali para 2 vagas, né? América e Coritiba teriam que fazer um milagre gigantesco para eles se salvarem, mas o Cruzeiro entrou de vez, e entrou vivendo o seu pior momento, né? Vivendo um momento de, há pouco tempo trocou o técnico, vem agora de 4 jogos de novo sem vencer, né? Começa aquele jejum que já teve com o Pepa, aí venceu o São Paulo, empatou com o Inter, venceu o Vasco, aí voltou o jejum de novo, aí venceu na estreia do Zé Ricardo, aí agora volta o jejum de vitórias de novo. Isso a gente sabe que vai minando qualquer tipo de confiança de uma reação, né? Só que agora restam 11 jogos, tem um clássico, só isso pela frente, comando do Atlético, com estádio cheio, o Atlético olhando para a parte de cima da tabela e o Cruzeiro para a parte de baixo, e agora não tem mais nenhuma desculpa, né? Aliás, já não deveria ter há um bom tempo. O Cruzeiro se colocou nessa situação, repito, até agora não tem nenhum sinal de que vai melhorar, de que de uma hora para outra vai engatar uma sequência. Acho que nem o mais otimista ele pensa isso. A resposta tem que vir dentro do campo, né? Quando se tem vaia durante o jogo, e é uma coisa que eu não concordo, inclusive, eu acho que você vaiar com bola rolando, cada um vai pro estádio, paga o seu ingresso e sabe o que ele faz. Eu acho que isso com o adversário é bom. Pro time da casa, eu acho que isso não ajuda em nada. Eu nunca vi, vaiamos e o time foi lá e fez gol. Isso dificilmente vai acontecer. Até pegando o gancho aí pra fala do Ronaldo, ele poderia até falar sobre isso, mas de N outras formas, e não da forma como ele falou, que foi de uma infelicidade muito grande, mas isso a gente pode falar com mais calma aqui durante este Tempo Esportes. Mas é uma pressão que agora vem de todos os lados, né? E só uma coisa pode acontecer: os jogadores tirarem o Cruzeiro dessa. Torcedor não entra em campo, não chuta gol, torcedor vai lá, compra o seu ingresso, vai torcer, como ele fez no ano passado, como ele segue fazendo nessa temporada,
e a gente segue na torcida aqui do lado de fora, viu, Pedro? Não compra jogador, enfim. A Raquel Penaforte ouviu, né, os torcedores sobre essa pressão. Antes da gente discutir efetivamente, vamos ouvir. E nessa produção do audiovisual de O Tempo aqui, quem tá no YouTube vai ver também em vídeo o material da Raquel. Temos também as falas polêmicas do Ronaldo rebatidas aí pela torcida do Cruzeiro aqui no Tempo Esportes. Depois de perder por 2-0 para o Flamengo na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o gestor do Cruzeiro, Ronaldo, falou sobre a importância do apoio da torcida. Nós temos confiança no trabalho, acreditamos que podemos alcançar o nosso objetivo, mas, sinceramente, sem a nossa torcida, sem o apoio da nossa torcida, as coisas vão ficar infinitamente mais difícil. A nossa equipe veio até as ruas aqui, na sede do time, no Barro Preto, em Belo Horizonte, para saber dos torcedores celestes o que acharam da fala do fenômeno. Eu acho um absurdo, porque não é a torcida que faz ganhar jogo. Ele tem que contratar jogador, fazer novas contratações aí, mexer no time, né? Mudar totalmente o time para ver se consegue voltar aí a ter as vitórias novamente, né? Qual que é o papel da torcida, efetivamente, num time? Não, eu acho que efetivamente é apoiar. Só que, querendo ou não, nós estamos lidando com emoções, né? E é pedir demais para a torcida apoiar de forma incondicional todo esse vexame que está acontecendo, né? E é de dentro para fora. Então, é o Ronaldo que tem que entender a torcida também. Tem como amar mais que isso? Nós tá sofrendo igual eles, nós tá sofrendo ainda mais do que eles. Nós amamos o Cruzeiro mais que tudo. Se ele fizer um bom time, é claro que a torcida vai comparecer ao estádio. Mas do jeito que tá indo aí... Quero dizer e repetir e fazer um chamamento realmente à nossa torcida para que nos dê esse voto de confiança. Faltam 11 jogos, que serão 11 finais daqui para frente, e que a gente pode alcançar o nosso objetivo. Mas o senhor acha dessa fala do Ronaldo sobre chamar, né, a torcida, pedir mais apoio? Eu acho que antes ele deveria consertar o time. Eu acho que ele tá tirando a responsabilidade do peito dele, né? Ele sabia onde estava se enfiando, tá pedindo paciência já tem muito tempo e as coisas estão só piorando, né? E me conta aqui, qual que é a sua expectativa pro clássico de domingo? Eu vou jogar uns 3-0. Com certeza, ainda confio no Cruzeiro, ainda confio. Isso aí é só uma fase, vai passar. Com mais essa derrota, o Cruzeiro fica a 1 ponto da zona de rebaixamento no campeonato, na 14ª posição, com 31 pontos conquistados até agora. Para a FM O Tempo, Raquel Penaforte. Bom, 5h15. Obrigado a Raquel Penaforte. Dimar Oliveira, uma das maiores audiências do portal de O Tempo e do nosso YouTube de ontem para hoje é o seu comentário questionando e rebatendo logo depois dessa entrevista coletiva que o Ronaldo deu, que vai além, né? Com muitas outras falas relacionadas à possibilidade de queda e a essa possível culpa que a torcida teria, que o Samuel já categorizou aqui como infeliz. Queria que hoje, no dia seguinte, você falasse pra gente qual foi a sua sensação depois que acabou o jogo, depois que essa análise foi feita e depois de ouvir também aí alguns torcedores do Cruzeiro que vão de encontro àquela opinião que você deu aqui na Jornada do Tempo Esportes ontem, Di. Opinião que é de todos nós, né? Na verdade, né? Se ele tem staff, a gente também tem, né? Todos esses que estão aqui atrás e toda a nossa equipe, né? E que faz o trabalho junto a gente, né? As pessoas não veem, mas a gente está ali representando toda uma história que acontece aqui, né? E quem contrata, o profissional que contrata, sabe quem está contratando, né? Então é mais ou menos por aí que a coisa rola. Eu continuo, né, no contexto porque eu conheço a torcida do Cruzeiro, o que ela fala, né, a história do Cruzeiro, né? Talvez o maior erro do Ronaldo não foi só a entrevista de ontem, né? A entrevista de ontem ele mostrou o que ele pensa da torcida, do Cruzeiro e do que é o entorno do Cruzeiro. Mas o maior erro do Ronaldo foi ter tirado a história do Cruzeiro. Quando eu digo isso, eu digo dos profissionais que poderiam contar para ele, né, que o Cruzeiro é muito grande, muito antes dele, né?
a passagem dele pelo Cruzeiro quando foi negociado, o Cruzeiro já tinha a Toca 1, que era considerado um dos principais CTs do país, que abrigou a seleção brasileira, aquela seleção do Tele, sabe? Que foi assim, considerada e é considerada até hoje uma das maiores do mundo. Pois é, então ela treinava lá na Toca. E dentro desse histórico, eu acho que ele se perdeu na falta de conhecimento, né, do próprio staff dele, né, por ser de longe, né, por não entender e talvez por não saber que a gente vive, nós todos que trabalhamos com futebol, diretamente relacionados a um sentimento que é de cada um, que se chama paixão. Né? Uhum. Por mais que você tenha SAF, por mais que você tente transformar tudo isso no que é comercial e tudo mais, né? Numa empresa, Ronaldo, você pode até pegar o seu economista, investidor, né? Quando você investe na Bolsa, no Tesouro Nacional, sei lá onde é que você investe, e aí é entre você e o cara que trabalha para você investindo, né? Não tem sentimento, né? Mas quando você trabalha com futebol, você tem sentimento. Você tem paixão, você tem torcida, você tem humanidade. E mais do que isso, eu acho que você teve vários exemplos de humanidade para entender o que é o relacionamento humano. Aquela Copa do Mundo que você ganhou com o Brasil, né? Você trabalhou em equipe, né? O seu treinador que te bancou chamava Luiz Felipe Scolari, que é um dos caras mais humanos que a gente conhece. Ele fez valer uma seleção chamada Família Scolari. Não foi? E ele não foi humano? Ele não te bancou? Não deixou Romário para trás? Qual era a relação que vocês tinham? Era de patrão? Você teve outro exemplo também, inclusive, né? Você pode ter as restrições, nós, ou jornalistas, ou seja lá o que fomos, ao trabalho do Tite, né? Aquele que você foi cumprimentar depois do jogo e que fez vários elogios a você. A gente pode ter todas as restrições, mas uma coisa que ninguém tira do Tite é a humanidade, né? É o sentimento que ele tem. É isso que faz dele o treinador que ele é, né? Ele teve em 2 Copas do Mundo com o Brasil e não ganhou, ok, mas ele é humano. A fala dele é humana, o jeito dele é humano. E tem uma coisa que é uma palavrinha que falta em todo o contexto, talvez de uma sociedade realmente falida que a gente vive, né? Nesse mundão que a gente está por aí, que chama humildade, né? Humildade é chegar naquela... Não teria sido nada diferente, sabe, Ronaldo? Você poderia ter chegado naquela pronunciamento, né? Porque não foi coletivo. O coletivo é quando você deixa se perguntar. Duas perguntas, eu acho, né? 2, 3 perguntas. E foi um pronunciamento e ter dito o seguinte: olha, torcedor do Cruzeiro, me desculpa, né? Não tá dando certo. O que a gente planejou não encaixou, né? Agora, não faz isso com a torcida do Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro não tem responsabilidade sobre isso. A torcida do Cruzeiro passou essa temporada toda querendo que você falasse, que você desse uma palavra de acalento. Não, gente, vai, sabe? Agora não joga a responsabilidade em quem tem enchido os estádios, o Mineirão, Independência, né? No mando de vocês, que vocês não conseguem nem ganhar. Então não faz isso com o torcedor. O torcedor não merece isso. Se você tem problemas como gestor, e pode ter começado lá nos Estados Unidos, né? Naquele clube que você foi e não deu certo também, né? Ou lá no Valladolid, não sei, também não deu certo, foi rebaixado, né? E outra coisa, eu sei que o torcedor do Cruzeiro tem muito receio quando o Ronaldo fala assim, de que ele deixe, né, a SAF. Vamos colocar os pingos nos is aqui, né? Se o Ronaldo quiser deixar a SAF, ele pode deixar. Ele vai vender, ele vai ter lucro. Ninguém vai vender se não tiver lucro. E quem comprar vai querer lucro, vai ter investimento. Então o torcedor pode ficar muito tranquilo, que não é isso que vai mudar a história de uma instituição que é muito maior e faz muito tempo. Ô, Lélio, tem muito tempo que a gente tem tido dificuldade de analisar de forma isolada um jogo do Cruzeiro, porque as atuações, incluindo a de ontem, parecem sempre as mesmas, né?
Bom, ontem eu não tô apto para falar porque, né, colocaram os 2 jogos no mesmo horário. Mas sobre o Ronaldo, para mim é muito simples. Se ele não tá querendo pressão, brother, ele tem que fazer outra coisa. Porque a pressão, ela tem que existir. Ninguém pode navegar, né, em mar perfeito, em águas tranquilas, se não estiver fazendo um bom trabalho. E é o caso dele. Igual o torcedor falou ali, ele primeiro tem que melhorar o time antes de cobrar da torcida. E aliás, ontem o Samuel, ele já foi também na ferida, está falando da torcida aí, vai baixar o preço do ingresso? Aí ele veio com papo, é um dos 5 mais baratos. Mas se o Ronaldo, né, tratasse o Cruzeiro como clube grande e não como Valladolid, ele estaria sendo ovacionado no Mineirão. A verdade é que todos nós sabemos que, e já falamos isso aqui, falta qualidade técnica, e qualidade técnica quem pode entregar é o jogador. E os jogadores que ele contratou, na sua grande maioria, né, não é para vestir a camisa do Cruzeiro, todos nós sabemos disso. Então tá na hora dele parar também de ficar só jogando na conta da torcida, porque a torcida tem que fazer sócio do futebol, tem que encher o Mineirão como tem enchido, mas ele tem que fazer a parte dele, que é entregar um time decente e capaz de competir. E agora, né, muito perigosa a situação do Cruzeiro neste momento do Campeonato Brasileiro, viu, Pedro? Como é que você avalia, Daniel Seabra, esse momento que o Cruzeiro está vivendo, tão conturbado, com tantas frentes, né, de situações a serem corrigidas? Preocupante, né? Muito preocupante. Momento preocupante do Cruzeiro. Primeiro, assim, o Cruzeiro não vencer no Mineirão esse ano já não é notícia mais, né? O Cruzeiro não venceu nenhuma partida no Mineirão esse ano. O Cruzeiro não jogar bem já não é notícia mais. Porque nós já estamos falando que o Cruzeiro não está jogando bem há quanto tempo e o torcedor está cansado de saber disso. Então, sinceramente, o Cruzeiro perder pro Flamengo no Mineirão, ou Maracanã, onde fosse, para mim foi um resultado absolutamente previsível. O Flamengo é, sim, o favorito nesse jogo de ontem. Acho que nem o torcedor do Cruzeiro que foi ao estádio achava outra coisa. Tudo bem, futebol tem dessas coisas e tal, mas o resultado lógico ontem seria o Flamengo vencer. O time do Flamengo é infinitamente superior ao time do Cruzeiro, não dá nem para comparar. Mas aí, ok, isso acabou virando um pano de fundo, porque aconteceu esse festival de besteiras ontem que o Ronaldo abriu o microfone para falar. Então, eu achei sinceramente a declaração do Ronaldo covarde, achei uma declaração covarde. Ele tira a culpa dele, um torcedor falou isso claramente ali. Ele tira a culpa dele e a culpa maior é dele. E ele tira essa culpa dele, joga na imprensa, joga na torcida, joga em tudo quanto é lugar. E sabe, vamos assumir um pouquinho a culpa, vamos assumir um pouquinho as lambanças, para não falar outra palavra, que o Ronaldo fez. Ele deveria assumir um pouco isso. Então as declarações dele foram covardes. Ele botou nas costas de um torcedor que tá lotando o Mineirão todo jogo. No Sub-20, na final do Sub-20, o Cruzeiro bateu o recorde brasileiro de público do Sub-20. E aí o Ronaldo vem falar de torcida, sabe? Sinceramente, é uma covardia falar um negócio desse. E aí sobra pra imprensa. A imprensa a gente já tá acostumado, mesmo que tudo que acontece no futebol sobra pra imprensa, é normal. Mas pro torcedor, sabe? Então, olha, sinceramente, torcedor que se prepare, porque a coisa vai ser complicada até o final do campeonato. Aquele início de Campeonato Brasileiro do Cruzeiro foi mentiroso, foi muito mentiroso. O Cruzeiro conseguiu ali bons resultados, uma gordura e tal. Acabou isso, acabou. Cruzeiro agora é isso aí, ó. É isso que vocês viram ontem aí. E no clássico de domingo, o Cruzeiro pode ganhar o clássico? Claro que sim. Futebol tem dessas coisas. O Atlético é favorito, claro, óbvio, nenhuma dúvida. Mas o Cruzeiro pode ganhar o clássico? Pode. O Cruzeiro com mais 2, 3 vitórias aí, ele se salva, beleza, não tem. Agora, esse futebol, e aí eu já falei isso, comentei o Cuiabá e Cruzeiro, por exemplo, 0-0, um dos piores jogos que eu já comentei na minha carreira, na minha vida. Então, aí vem o Ronaldo pra falar de torcida, de imprensa, sinceramente, tá difícil, sabe? Tá difícil a gente falar de futebol, porque o futebol tá virando pano de fundo diante de tanta besteira. É por isso que às vezes eu falo, sinceramente, eu não sei se vale a pena presidente de clube, dono de SAF, esses caras falar, abrir o microfone pra esse festival de bobagem que o Ronaldo falou aí, é melhor ficar calado, vai lá pra cima lá, vai pra Valladolid, vai pra Espanha, vai pra onde quiser, sinceramente, ouvir isso aí é duro, viu? São muitas participações aqui, Renan do Santa Cruz falando sobre a compra do Cruzeiro, muito estranha, o cara compra o time, não investe um centavo. Tem a participação aqui do nosso ouvinte, e parece até um número de fora do Brasil aqui, né? Mas é cruzeirense, estava acompanhando.
Falou aí que eles têm a responsabilidade, têm a culpa por tudo, mas agora, até o final do ano, já não tem nada que pode ser feito a não ser o apoio incondicional. Alex Atanásio, em Contagem, jogar pra torcida é covarde e fora da realidade. Se sou eu o culpado de ir no Mineirão? O Diogo, de Nova Contagem, participando por aqui também. Ronaldo tá de sacanagem com a entrevista que deu ontem. Precisa entender que não faz favor ao Cruzeiro, é mais fácil o Cruzeiro ter feito pra ele quase 30 anos atrás. Se tá ruim, vaza. 5h28. Ô Samuel Venâncio, a gente falou sobre essa distância curta em relação à zona do rebaixamento. Tem um outro ponto agravante, né? Nós tivemos nessa rodada tropeço do Corinthians que empatou, vitórias de Bahia, Vasco e Goiás entre aquelas equipes que estão ali na faixa dos 30 e poucos, né? No 30 a 30 e poucos. O Cruzeiro ontem, com mais um jogo sem marcar gol, ele zera o saldo, né? O Cruzeiro alguns jogos já vinha com esse risco iminente. E agora saldo zerado, 24 gols feitos, 24 gols sofridos. A sorte é que os demais têm saldos negativos, mas é mais um critério de alerta em relação ao possível desempate no que agora a gente já pode chamar de luta contra o Z4, hein, Samuel? Pois é, mas o que acontece? O Cruzeiro só não... Da turma que tá ali atrás dele, ó, por exemplo, se Vasco e Santos empatarem na rodada e o Cruzeiro perder, o Cruzeiro tem menos vitórias, né? Então ele iguala somente com o Goiás, com 7 vitórias cada um. E vitórias é um critério de desempate importante. Então, às vezes, nem pode ficar aí por essa questão do saldo, né? Isso faz muita diferença. É o Cruzeiro que empatou muito, né? Empatou muito, 10 empates nesta Série A até aqui, então isso faz diferença. E eu sempre gosto de falar isso. O Vanderlei Luxemburgo é que sempre falava em pontos corridos. Negociar empate, meu amigo, não dá, né? Não dá. 3 empates, 1 vitória e 2 derrotas. 1 vitória e 2 derrotas que você tem a vitória ali como critério de desempate. É mais um ponto aí que o Cruzeiro precisa se preocupar nesta reta final de Série A. Deixa eu só fazer uma Nesse pergunta. momento, só o Corinthians empatou mais que o Cruzeiro, 11-10. E que é um critério básico para rebaixamento. Ô Samuel, você estava na entrevista do Zé Ricardo ontem lá, né? E até perguntou para ele sobre a situação e tudo mais. Achei o Zé Ricardo também muito confuso. Me parecia fora, parece que ele foi jogado, caiu de paraquedas, sei lá. Numa situação também que ele não conseguia, muito mal brifado também, né? Ele não sabia nem na entrevista do Ronaldo, né? E mesmo em relação ao pessoal da base, ele falou, porque eles não estão em campo comigo, não sei o que. Eu achei tudo muito confuso, me pareceu assim, uma pena, né? Eu continuo achando que a saída do Pepa foi um dos pontos terríveis aí pro Cruzeiro. Mas você sentiu isso também? Que ele estava meio perdido ali naquela história toda? Então, pelo menos não falou de Copa Sul-Americana, né? Verdade, pelo menos não isso, falou. porque no último jogo lá em Cuiabá falou, não, a gente tá olhando Copa Sul-Americana. Agora não tem ninguém olhando Copa Sul-Americana, né? O Ronaldo até falou sobre isso. Eu até poderia olhar Copa Sul-Americana se o Cruzeiro tivesse 3 rodadas com 22 pontos e tivesse vindo de 3 vitórias seguidas, né? Sim. Aí ele chegou aos 31, aí sim você olha pra cima, né? Mas o Cruzeiro não, o Cruzeiro tá em queda. Ele tá descendo na tabela, ele não tá em progressão, né? Ele não tá subindo, então... Mas eu concordo com você, achei o Zé Ricardo ali, ele elogiou o comportamento. Eu até vi um Cruzeiro melhor do que os últimos jogos, até o Flamengo não tava fazendo absolutamente nada no jogo também, né? Até o Cruzeiro entregar 2 gols pro Flamengo com 2 vacilos da dupla de zaga. Aí ninguém aguenta também, né? Não. O time, eu até coloquei isso no meu Twitter, o Cruzeiro ele tem, além de tudo que a gente já falou de falta de qualidade técnica, um elenco modesto, que é para brigar mesmo para permanência, no máximo isso, é parte de baixo da tabela. O time, ele toma um gol, ele desmorona. Nervoso. Ele desmorona. O Cruzeiro, sim, tomou o gol ali. O Neres, ele corta uma bola e vai tentar sair jogando. Ele vai dar o passe com o pé, o outro entra na frente, toca a bola, ele volta. É um pênalti questionável? Mas é um pênalti pró Flamengo. Aquilo ali pró Flamengo, marca da Cal sempre. Sempre. Fora, Maracanã, em qualquer lugar.
Mas não precisava, né? Um jogador de costas, você chega dando um tranco daquele lá, daquele jeito, meu Deus. Mas vocês acharam pênalti questionável? Sim, na linha de fundo, ele ia fazer. Ele foi na linha de fundo, eu não, achei pênalti mesmo. Também achei. Eu achei pênalti mesmo, é uma bolação que ele arruma, né, Samuel? Sim, o máximo que o Wesley ia fazer ali era dominar e tocar pra alguém pra trás, enfim. Sim. Mas o Dilmar e Seabra, não, eu também achei pênalti. Eu tô falando que esse lance aí contra outros aí, ontem teve um lance aí do cara do Corinthians pisou no pé do jogador do Fluminense. Foi. Ah, mas ele já tinha chutado e não marcou o pênalti. Verdade. Ô Samuel, e você falou que achou o Cruzeiro ok. Você gostou das mudanças táticas? Essa dobradinha que ele fez na esquerda, por exemplo, na sua opinião, funcionou no primeiro momento? Funcionou em partes, né? O Wesley é uma das válvulas ali de escape que tem o Flamengo. Ele ataca muito pela direita. No jogo do turno, inclusive, o gol do Flamengo de empate, ele surge com o Wesley. E o Wesley quase não apareceu, né? Apareceu nesse pênalti aí que o Neres fez. Mas foi aquilo que o Cruzeiro, pra ter sucesso naquele jogo lá, ele precisaria daquela bola do Ian Lucas ter entrado ali. Sair na frente, pra aí você tentar controlar o jogo de alguma forma. Ficou com pouca opção, né? Pra tentar atacar. O Bruno Rodrigues ali de falso 9, isso não vai funcionar. Nunca. Dificilmente vai funcionar. E é uma coisa que o Zé Ricardo vem tentando. Eu já teria desistido disso, se bem que ele não tem mais opção também ali para centroavante, o negócio tá danado. Tô refletindo aqui sobre a mensagem que o Zuriel mandou pra gente aqui no YouTube. Parabéns, Ronaldo, porque sua diretoria conseguiu montar o pior ataque da história do Cruzeiro, alcançar a vice-lanterna do retorno e ainda colocaram a culpa no torcedor. Sobre o Ronaldo e o seu staff montarem um ataque ruim, né? Um ataque que não funciona. É impressionante realmente. É claro que não envolve só as peças, envolve muito da montagem e das apostas que não deram certo. Pro pessoal que tá nas telas aí no YouTube, tá aqui o QR Code embaixo pro pessoal escanear e partir direto pro nosso WhatsApp, mas pode mandar mensagem aqui no YouTube também, que a gente vai registrando. Fala aí, Léry. Não, só pra falar um detalhe aí, que o Zé Ricardo ontem na entrevista coletiva, né, ele fez questão de frisar que pra ele o Ian Lucas e o Lucas Silva não são volantes, são meias. E até utilizou aquela expressão que você gosta muito, né? Que os dois são box to box, né? Então, eu até, pra mim, o Ian Lucas, quando o Pesolano escalava, era como volante, né? Mas se o Zé Ricardo já enxerga outra qualidade no jovem jogador, e outra, né, Zé Ricardo? Parar de parabenizar o time em resultado ruim, né? Sábado, parabéns aos jogadores, e ontem, parabéns aos jogadores pela derrota de novo. Parabéns de quê? Tem parabéns, não, tem que trabalhar e fazer o time reagir, pô. É um negócio que ele não deixa de falar na coletiva. E só pra finalizar, pelo menos da minha parte, Matheus Pereira é o que deu o que a gente imaginava, né? Ele não foi o salvador da pátria, não será, porque não tem como você carregar esse time nas costas, né, gente? E só pra deixar bem... E sem ritmo total, né? Total. Já era esperado também, né? Depois de tanto a gente já tinha falado aqui, né? Ele não ia entrar pra carregar o time. Mas pra deixar bem claro uma coisa que passou meio que batido, e aí eu acho até legal, tudo bem, cumprimentar o adversário. O Ronaldo foi ao vestiário do Flamengo depois, aos sorrisos, depois de falar aquele festival de besteira que ele falou no microfone. Ele foi lá, cumprimentou todo mundo, sorridente, fez festa com todo mundo e tal. É engraçado, né? É difícil ele desassociar. Aí é a vida de vestiário, né? É a vida de boleiragem. Ele tá mais pra jogador ainda. E o torcedor do Cruzeiro precisa entender uma coisa que a gente já fala há muito tempo também, mas tem muito torcedor que parece que ainda não entendeu isso. O Ronaldo, gente, ele pode ser cruzeirense? Pode, ok. O Ronaldo é um empresário, ponto. Isso. O Ronaldo quer lucro. O Ronaldo não é um cruzeirense, não é um torcedor. Torcedor é você que tá ouvindo a gente, que vai no campo, que paga ingresso, que chora, que sofre, que vai, que aplaude. Você é torcedor. O Ronaldo não é torcedor. O Ronaldo é empresário. O pessoal precisa entender isso de uma vez para parar com essa coisa de Ronaldo no Cruzeiro. O Ronaldo comprou a SAF do Cruzeiro porque quis. Eu acho um boleto na gaveta porque quis, porque tava lá antes, todo mundo sabia o que tava acontecendo, e o Ronaldo é empresário, ele quer que o Cruzeiro se dê bem, não é por causa do Cruzeiro, não, é por causa da grana dele que tá investida lá. Mas acho que o torcedor já viu isso, né? Porque ontem ele deixou muito claro na entrevista, né? Acho que a entrevista dele foi bem clara para ele pontuar, né? Eu sou o dono,
Eu acho isso, eu acho aquilo, eu compro, eu vendo, eu passo, e vocês têm a obrigação de apoiar. Oi? E eu tenho o meu staff para fazer e tudo isso também. Eu terceirizo muitas dessas isso, coisas. Entendeu? Então ficou muito claro. 5h37, eu vou fechar o primeiro bloco com o Samuel Venâncio para ele trazer a sua expectativa, né? Pra gente se despedir aqui com a expectativa dele, então, pra junção dos cacos e o pensamento no clássico depois de amanhã, Samuca. Pois é, amanhã o Zé Ricardo vai fechar a preparação, torcida tá marcando inclusive protesto à tarde na Toca da Raposa 2 e é o Cruzeiro, né? Muito pressionado com desfalques, Palácios, Marlon e também o Wesley vão ficar fora. Vamos ver o que o Zé Ricardo vai prometer aí para esse jogo que vai ganhando a cada rodada, né? A rodada, o adversário do Cruzeiro, o jogo do Cruzeiro, ele vai se tornando ainda mais fundamental para se salvar. Só tem o torcedor do Cruzeiro hoje, ele só pensa em uma coisa: terminar em 16º a Série A do Campeonato Brasileiro, Pedro. É isso. Hoje eu posso dizer, viu, Samuel, até domingo para você. Valeu, até domingo, tamo junto. Até domingo. Valeu.